Professor, conta pra gente, quais são os resultados desse estudo conduzido pelo senhor? Ok, basicamente o que eu fiz foi, logo no início da pandemia, comecei a acompanhar os números de mortes e de novos casos, como todo mundo estava fazendo, e aí eu tomei conhecimento da existência de alguns trabalhos, de alguns acompanhamentos interessantes feitos com empresas como a Inloco, aqui de Pernambuco, mas depois também pela Google e outras empresas, acompanhando o isolamento social de fato que ocorre na sociedade através de dados de geolocalização do celular. Aí eu resolvi cruzar uma coisa com a outra. E o meu objetivo inicial era dizer, olha, isolamento social vai produzir um benefício, ok. Que tamanho de isolamento social produz que nível de benefício? Aí eu comecei a cruzar os números. E, eventualmente, o que eu acabei descobrindo foi uma estranha associação positiva. E a palavra positiva geralmente significa algo bom, mas nesse caso significa algo ruim. Porque o que eu descobri foi que mais isolamento social estava relacionado a uma maior quantidade de mortes no futuro. Na verdade, aproximadamente 4 ou 6 semanas depois, aumentam as mortes por Covid-19 no Brasil se você aumenta o isolamento social. Aí uma série de controles foram feitos para ver se isso não era um efeito da fase da pandemia, se não tinha alguns errinhos estatísticos, etc. Não, a coisa acabou se confirmando. Aí eu publiquei uns 2 artigos que foram publicados nos repositórios e a segunda versão está perto de ser publicada numa revista, num periódico acadêmico de boa reputação, e é isso. Mais isolamento social, mais mortes e não menos. Na verdade, o isolamento social faz o exato oposto do planejado, porque a ideia era, vamos desonerar o sistema de saúde, vamos. Então, com o isolamento social, a gente achata a curva. Bom, com o isolamento social acontecem 3 coisas que são o oposto do que a gente quer. Número 1, o pico de morte fica mais cedo. Número 2, o pico de morte fica mais alto. E número 3, a quantidade total acumulada de mortes aumenta. E se você tiver um nível de isolamento social que ultrapasse 45% aproximadamente, e você sustentar isso, você tem um aumento de até quase 15% na quantidade de mortes. Então, é surpreendente, mas é o que aconteceu, né? Aí, quer dizer, não é só uma questão de você dizer que o isolamento social ele não funciona, ou ele não ajuda. É que o isolamento social é ativamente prejudicial. Ele é ativamente prejudicial não pelos efeitos indiretos econômicos, etc., os quais também existem, mas esses efeitos indiretos poderiam ser arguídos, pelo menos, se você pudesse contrabalancear ele com algum controle da pandemia. Mas só que ele é o contrário do win-win, ele é o lose-lose. Você perde indiretamente pela economia os outros impactos, como ainda por cima você aumenta a quantidade de mortes, justamente as mortes que você queria diminuir.